Olha, eu gosto muito do cinema brasileiro, eu reconheço que a gente tem potenciais para fazer filmes incríveis com histórias excelentes, só que eu percebo que tem filmes que realmente têm um potencial muito grande, só que na minha visão é completamente desperdiçado. E foi exatamente isso que eu vi quando eu assisti o filme Alemão, lançado em 2014. E é exatamente sobre esse filme que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou fazer uma crítica, uma análise sobre o filme Alemão. Então já aqui no começo, se vocês gostam aí do cinema brasileiro, se inscreve aí no canal. Se vocês também não gostam, deixa aí o seu like de qualquer forma, porque o seu like ele ajuda demais aqui no nosso crescimento. E bora lá começar esse vídeo. Bom, quando a gente fala sobre cinema brasileiro com os brasileiros, há uma divisão muito grande entre pessoas que gostam e que não gostam, e eu percebi que muitas das pessoas que não gostam, muitas vezes elas sempre esboçam o seu desapreço pelo cinema brasileiro, sempre utilizando aqueles mesmos argumentos genéricos e rasos, mostrando que na verdade essas pessoas elas não conhecem o cinema nacional. Eu particularmente sou uma pessoa que eu gosto bastante aqui dos filmes que são produzidos no Brasil. E é claro que todo mundo tem o seu direito aí de gostar e de não gostar de qualquer filme, de qualquer nacionalidade. Então só deixando claro aqui que a minha opinião sobre os filmes brasileiros e a minha opinião sobre esse filme não é a verdade absoluta. Só que nesse filme aqui do Alemão eu percebi que ele realmente era um filme que tinha um potencial muito grande, porque logo no início ele subverteu completamente a minha perspectiva em relação a ele. Porque eu confesso pra vocês que eu estava esperando assistir um filme do Tropa de Elite 2.0, extremamente genérico, só que na verdade quando eu entrei para assistir esse filme eu percebi que eu estava prestes a assistir um filme de um suspense policial, só que com um roteiro muito fraco. O filme é ambientado em 2010, quando o governo do Rio de Janeiro, junto com o governo federal, eles montam uma grande operação para invadir o Morro do Alemão e pacificar o local, só que na história do filme eles contam que eles enviaram 5 policiais disfarçados no território do inimigo para eles fazerem um reconhecimento e um mapeamento do local, para as forças policiais elas terem um conhecimento maior do local onde vai acontecer os confrontos, para eles ficarem sabendo que rua dá em determinada rua, para eles também descobrirem possíveis rotas de fuga dos criminosos. Só que antes dessas informações ficarem em mão dos superiores dos policiais disfarçados, a força militar ela já começa ali a invasão no Morro do Alemão e os criminosos eles acabam descobrindo a existência desses 5 policiais disfarçados, então começa ali uma caçada dos criminosos atrás desses 5 policiais disfarçados. E é muito interessante porque é a partir daí que você vê que todas as características de um filme de suspense é colocada pra gente. E é mais interessante porque você vê todas essas características em um filme muito próximo da nossa realidade. Então todas as características ali de um filme de suspense, como uma trilha sonora mais densa, uma câmera muito mais na mão e muito mais focada ali no rosto do personagem, assim também como a edição e a montagem, elas contribuem tanto para fazer ali um filme realmente de suspense. Só que eu vejo que eles não focam muito nessa característica, muitas vezes influenciados pelos filmes que tiveram ali no começo dos anos 2000, pois você vê que muitas vezes eles têm realmente essa premissa ali do filme de suspense, até mesmo todas as características mais genéricas de um filme de suspense está presente aqui no filme do Alemão, como por exemplo barulhos feitos em momentos indesejados, pessoas aparecendo ali do nada, aquelas tensões muitas vezes que não levam a nada. Então essas características elas estão presentes, só que muitas vezes elas não são bem exploradas, muito pela influência que os filmes dos começos dos anos 2000 fazem até os filmes de hoje. Mas por um lado isso também é bom, porque o filme ele acaba tendo um ar muito mais realista. Então você vê que o filme muitas vezes tem aquela câmera na mão mais tremida, acompanhando o personagem no ambiente onde está acontecendo o filme. Eu achei também muito interessante o fato de eles colocarem cenas reais da invasão que aconteceu em 2010 com as cenas gravadas lá na favela para esse filme lançado em 2014. E pelo que eu pesquisei, a história dos 5 policiais disfarçados aqui nesse filme, pelo que eu me lembro assistir um filme, ela não é baseada em fatos reais, o que por um lado até é bom, porque assim dá uma liberdade muito maior pro roteiro e pra direção dar o rumo que eles quiserem ali pra história. E como a gente tá comentando bastante aí sobre esses 5 policiais disfarçados, eu gostei bastante ali da interação que eles têm entre eles mesmos. Você percebe que cada um tem a sua característica muito bem definida, um é um policial um pouco
pouco mais afobado, enquanto o outro é um policial mais medroso, enquanto o outro é aquele que tem aquele espírito mais patriótico, enquanto aquele outro é o inexperiente. Então cada característica de cada um vai complementando um ao outro e dando uma interação bem interessante para os personagens. Já uma atuação que eu não achei interessante foi a atuação do Callum Hamilton, porque sinceramente eu achei que fisicamente ele demonstra muito bem toda a imponência que o seu personagem precisava ter, levando em consideração ali que ele é o chefe do crime organizado no local onde ele mora. É até interessante um ponto onde a gente vê uma certa paranoia que ele vai ter ao longo do filme pelo fato do seu território estar sendo invadido ali pela força policial, pelo fato de ele estar sendo confrontado, porque querendo ou não, você vê no filme que o cara ele tem um poder de influência muito grande ali no local onde ele vive. Você vê que as pessoas tratam ele basicamente como se fosse um rei que ninguém ousaria de forma alguma destronar um dia, e você vê ele tendo esse choque de realidade. Ela é um pouquinho explorada no filme, mas quando o Callum Hamilton ele precisa entregar suas falas, aí você percebe que ele não mandou muito bem, porque você vê que todas as gírias que ele utiliza é colocada de uma forma um pouquinho caricata, e você vê que isso fica muito mais caricato quando tem outros personagens ali que também são traficantes. Eles conseguem entregar todo o jeito malandro e as gírias de uma forma um pouquinho mais natural. Só que os 5 policiais disfarçados, eles têm uma boa interação entre eles, só que a única coisa que também me incomodou da atuação dos atores que vivem esses 5 policiais é o lado dramático que eles exageram em determinados momentos. E é aí nesse ponto que você vê que poderia ter uma mão da direção colocando eles um pouco mais abaixo ali de uma linha dramática muito exagerada. Porque querendo ou não, o filme ele tem o ar de suspense que eu tô falando pra vocês, mas o filme ele é ambientado em um contexto real, onde aconteceu muitas coisas terríveis, então é normal eles sentirem toda aquela pressão e aquele pânico que a gente vê no filme. Só que muitas vezes você vê que a atuação deles, quando vai pra um lado dramático, acaba sendo exagerada demais. E uma coisa que me incomodou bastante também nesse filme é que todo filme brasileiro também sempre tem isso, e se a gente continuar com essa proposta, com essa pegada, a gente sempre vai fazer os filmes brasileiros voltados para um público específico, e a gente não vai abraçar a pluralidade de ideia que existe aqui no nosso país. Que é claramente você vê que o filme ele tem uma visão ideológica e política, e muitas vezes ele quer pregar essa visão ideológica como a certa para você. Eu não tô questionando aqui a posição política ali dos atores e do diretor desse filme, é tanto que se você concorda ali com a visão deles, o seu ego possa ser até um pouquinho massageado assistindo esse filme. O problema que eu tive com essa pregação de uma forma excessiva dos personagens e da visão política que os construtores desse filme têm é porque muitas vezes eu assisto com muita frequência os filmes brasileiros, e todo filme brasileiro eles têm essa mesma visão. Então você assistir a mesma coisa ali um monte de vezes, uma hora já te enche o saco, e querendo ou não, isso distancia um outro pessoal que não concorda muito com aquele tipo de visão política. E o pior de tudo é que quando eles vão passar essa visão pra gente através da fala do personagem, muitas vezes a forma como o ator expressa aquilo tudo que, querendo ou não, quer passar uma certa mensagem para a gente, eles acabam saindo um pouco do seu personagem, e muitas dessas falas acabam se tornando artificiais. Você percebe que claramente parece que o ator ele deixou de ser o seu personagem para virar um palestrante durante alguns segundos e passar aqueles roteiros, aqueles discursos extremamente batidos. Mas uma coisa que me chamou bastante aqui a atenção nesse filme foi as cenas de ação, que no final do filme tem uma cena de ação bem interessante. No meio do filme também tem uma cena de ação ali, que é uma perseguição de moto que acontece de uma forma bem ok, tem umas câmeras tremidas, tem muitos cortes excessivos, mas a cena de ação que acontece no final, ela me chamou muita atenção, não necessariamente por ela ser uma cena muito bem construída, ser uma cena muito boa a nível de se comparar com as cenas feitas aí pelo cinema norte-americano, só que eu gostei muito dela porque é uma cena de ação
intensa e você fica muito mais apreensivo pelas consequências do que aquela cena de ação pode desencadear. Eu gostei bastante dela, principalmente por um lado onde a gente vê uma tentativa do cinema brasileiro de fazer essas cenas que normalmente a gente não se vê, e levando em consideração o recurso, o conhecimento que a nossa indústria audiovisual tem para fazer essas cenas de ação, eu achei as cenas até decentes e eu gostei porque eles abrem caminhos para futuros cineastas eles terem uma base da onde se inspirar para construir mais filmes de ação no futuro aí do cinema brasileiro. No final das contas, o filme Alemão, ele é um filme bom, que tem um potencial aí muito grande. Possa ser aí que muitas pessoas não gostam desse filme, mas eu particularmente achei um filme legal. Eu recomendo que vocês assistam. E se vocês gostaram aqui da minha opinião sobre o filme, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque como eu disse, o seu like ele é muito importante. E deixe aí nos comentários também qual é o filme brasileiro que você quer que eu venha até aqui e comente sobre ele com vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.